Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, é de graça, tem muita gente esquecendo de apertar o botão escrito inscreva-se para confirmar, é tudo de graça. A sua inscrição e também do seu like. O seu like ajuda e ajuda demais no alcance, mais vascaínos e tudo mais, tá certo? Já somos mais de 102 mil inscritos aqui, falando de Vasco o tempo inteiro, amando e respeitando e cuidando da nossa instituição, da nossa cruz, a cruz mais amada do planeta Terra, tá certo? Rapaziada, deixa eu falar do parceiro aqui do canal, a 1xBet, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e tudo mais, e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Aqui embaixo tem o link com o cupom da 1xBet, né, a maior casa de apostas esportivas do mundo. Aposte com responsabilidade, dobre o valor do seu primeiro depósito utilizando o cupom aqui embaixo aqui do canal. Então, vai lá na 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do planeta Terra. Faz uma fezinha que dá certo, tá certo? Mais uma vez, link fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Valeu? Vamos com tudo porque aqui é Vasco. Rapaziada, muitos assuntos pra gente falar hoje aqui, né? Porque, primeiro, ontem a galera tava zoando o Vasco, não sei o quê, lá no Flamengo, né? Contra o Olímpia. O que aconteceu ontem? Tipo assim, o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco tá passando por maus bocados e tal. Eles estão pagando o mico desde o início do ano, né? Com Al Hilal, enfim, vários vices aí, várias eliminações. O Vasco não tem nada a ver com isso. Esquece o Vasco. Enfrenta o Vasco, ganha do Vasco, joga contra o Vasco. É assim que funciona, né? Para vocês terem noção, né? Ontem perderam para um time fraco, né? Mais uma vez. Enfim, eu acho que toda brincadeira ela é válida, né? Agora também tem que aguentar, né? Porque mais uma vez ficaram no cheirinho, clube do cheirinho, o vice do cheirinho. Chupa essa manga aí. Bom, rapaziada, vamos falar de Vasco, falar sobre reforços, falar sobre o trabalho do técnico Ramon Dias. Afinal de contas, o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, lá em Bragança Paulista. Jogo difícil, jogo complicado. O Vasco precisa realmente, vai precisar, na verdade, se desdobrar para buscar, conquistar esses 3 pontos e depois, enfim, começar realmente a ganhar moral no Campeonato Brasileiro, coisa que o Vasco, enfim, perdeu e perdeu muito, principalmente nesse primeiro turno, né? O Vasco, enfim, fecha o turno aí contra o RB Bragantino. O Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro, como vocês sabem, mas, enfim, já foi. Agora é pensar para frente, pensar com positividade, porque o técnico Ramon Dias está trabalhando muito, né? E outra coisa, a informação que chegou, eu vou trazer a informação do reforço aqui, né? Que é o Alan Sonora, que o Vasco está negociando, segue, né? Assim, tentando, junto com o empresário do atleta, uma negociação. O Vasco está buscando o tempo inteiro. É um 10 que foi um pedido. Quando eu digo um 10, é porque ele exerce bem a função, ele sabe fazer a função, né? E quem pediu a contratação dele foi o técnico Ramon Dias. É um cara que a gente tem que confiar, tem que acreditar, porque ele está planejando tudo de novo dentro do Vasco. Ele está fazendo tudo novo, né? Um planejamento novo. Essa que é a grande realidade. Aliás, galera, hoje, daqui a pouco, eu vou para o CT Moacir Barbosa. Hoje o Paulo Brax fala, eu vou falar, claro que eu vou perguntar sobre planejamento, e também a apresentação do nosso atacante, o Rossi. Então, se inscreve aqui, caso você queira acompanhar também esse momento legal aqui no canal hoje. Entrevista coletiva com um homem forte de futebol do Vasco e a apresentação do novo atacante Rossi, né? Vamos lá. Então, assim, deixa eu concluir agora o assunto do Alan. Então, o Vasco está tentando, junto ao staff do jogador, acelerar a negociação e fechar logo esse negócio nos próximos dias. A informação que eu recebi também é que o Vasco recebeu concorrência de alguns clubes. Isso tem dificultado, desculpa, um pouco a negociação do Vasco com o Alan. Mas, assim, é um meia que o Vasco precisa, né? Tipo, Eduardo, mas já não temos o Paulinho de Paula, que tá, enfim, é Paulinho Paula, não, ele não gosta nem de ser chamado Paulinho Paula, Paulinho de Paula, ele quer ser chamado de Paulinho. Então vamos chamar só de Paulinho, porque foi assim que eu conheci ele no Fluminense. Enfim, temos o Paulinho, que
sabe desenvolver a função, isso já é um grande negócio para o Vasco, para o técnico Ramon Dias também, porque o Vasco não tinha um jogador assim com o estilo do Paulinho, né? Rápido, enfim, habilidoso, vai para frente e consegue jogadas, né, mais profundas. É um cara realmente que sabe que encontra o atacante dentro da área com facilidade. O Paulinho sabe fazer isso muito bem, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, porque tem reforço chegando sim no Vasco, mas vamos aguardar, tá certo? Eu quero falar também, gente, sobre jogadores do atual elenco do Vasco, que tem contrato só até dezembro desse ano. Ó, o goleiro Ivan, né, que esse aqui, cara, o Vasco tem que fazer de tudo para manter, cara. Pô, alguma coisa, tá, sabe, o Ivan agarra muito, cara. Goleiro Ivan, os laterais, Gabriel Dias e Paulo Henrique, né? Aliás, o Paulo Henrique já não é mais lateral do Vasco. Zagueiros, Robson, Miranda e Maicon, tá? Volantes, Zé Gabriel. Meias, Carabarral, Alex Teixeira e Praxedes. Atacantes, Sebastião Ferreira, né? E o Rossi. Esses jogadores que eu falei aqui têm contrato só até dezembro com o Vasco, ou seja, enfim, acabou o milho, acabou a pipoca lá em dezembro, tá certo? Falar sobre um outro jogador aqui que vem ganhando muita moral com o torcedor e principalmente com o técnico Ramon Dias, mas atuando na zaga, né? O Medel realmente é um cara que o Vasco estava precisando, é líder dentro de campo, um excelente jogador, jogador de marcação, mas está jogando como zagueiro, né? O Vasco contratou vários zagueiros e está utilizando um volante, né, que exerce muito bem a sua função. E o Vasco colocou o Medel para, enfim, na verdade, o Vasco não, né? O Ramon Dias colocou o Medel para atuar como zagueiro. A coisa vem funcionando, realmente agrada, mas é aquela questão, né? E o primeiro volante? Quem vai proteger a zaga? Como é que fica isso? Enfim, o X da questão é: o técnico Ramon Dias está jogando ali com três zagueiros, né? Agora com o Robson, com o Léo, o próprio Medel, enfim. O Capasso não foi utilizado ainda, sabe, com sequência pelo. Aliás, por nenhum treinador, né? Então, é uma coisa realmente que chama a minha atenção, tá certo? Ontem eu avisei, e outra coisa, tá? O Rossi, ele pode ir para o jogo sim contra a equipe do Bragantino. Por quê? Já tá no bid, já tá bem fisicamente e tal. Isso tudo realmente pode acontecer agora contra o Bragantino. Sobre o Palácios, muita gente perguntou, pô, Eduardo, não tem como apurar essa situação e tal. Na verdade, quem apurou não fui eu, tá? É uma informação de um colega nosso de trabalho, né? O Ronaldo Santos, um abraço para ele, um excelente jornalista também. Né? Ele apurou que o Vasco recebeu cerca de. Na verdade, o Colo-Colo comprou do Vasco cerca de 20%, tá, do passe do Palácios por 2,4 milhões de reais. Ou seja, e outra coisa, até o ano que vem, o Vasco manteve aí 50% do jogador, ou seja, o jogador fica todo picotado, né? Enfim, 30% é do empresário, 20% agora do Colo-Colo, e o Vasco tem a maior parte, que é os 50%. Porém, o Colo-Colo pode comprar mais 30% até, enfim, junho ou julho do ano que vem, né? Está em contrato, enfim, e por mim, acho que, sei lá, acho estranho. Mas enfim, o Vasco está tentando recuperar um investimento que não deu certo. Não por causa do Vasco. Acho que o Inter também tentou com o Palácio, mas ficou claro que o cara só consegue jogar no Chile e tudo mais. Vamos esperar aí essa situação. Mas já está tudo certo. Para mim já foi. Boa sorte para o Palácio lá no Colo-Colo, lá no Chile e tudo mais, tá certo? Para fechar aqui, situação envolvendo São Januário, a questão do público, né? Gente, o Vasco, São Januário está interditado pelo Ministério Público, tá? O Vasco já entrou com recurso, o Vasco pode a qualquer momento resolver essa parada, porque o STJD, tá? Só deixando bem claro aqui que o STJD não tem mais nada. Já tirou o time dele de campo, o Vasco e STJD, tipo, tudo certo, tá? Pelo STJD, o Vasco já pode voltar a receber público em São Januário. A questão toda é o Vasco com o Ministério Público. Aí é o doutor Marcelo Jucá, a doutora Gisele, enfim, são muito competentes na parte, né, judicial ali, na parte, né, nessa parte realmente chata, que eu acho muito chata. Acho que o Vasco tem que trabalhar firme para sair, né, dessa situação, tirar dessa situação. Até porque nós precisamos de mais do nosso torcedor. Né? Olha aí, a torcida do Vasco esgotou os ingressos, né, como visitante lá em Bragança Paulista, para o jogo contra o Bragantino.
Ou seja, depois volta para jogar no Maracanã com 70 e poucas mil pessoas, carga máxima, né? Esse Maracanã lotado contra o Atlético Mineiro. E é isso, gente. É assim que tem que ser, é assim que é. Precisamos do nosso torcedor, né? O maior patrimônio do Vasco é a torcida e ela não está frequentando. Ela está proibida de ir aos estádios. Estava, né? Agora não mais. Mas é complicado isso aí, tá certo? O técnico Ramon Dias tem que sentir essa energia também. O time novo, né? O Verratti, os jogadores que chegaram precisam sentir essa energia. Claro que a torcida contagia e empurra esse time para frente, tá certo? Então é isso. Daqui a pouco tem live aqui direto do CT Moacir Barbosa, entrevista com o Paulo Brax e a apresentação do atacante Rossi, tá certo? Se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, pega o link, manda para geral e compartilha o canal Vasco Connection. Dá um beijo na cruz, a cruz mais amada do planeta Terra, o time mais amado desse planetão, desse mundão de Deus, é o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.